Olá, professores e professoras, tudo bem? Eu sou a Fernanda, do Eu Adoro Ensinar, e o nosso assunto de hoje é alfabetização e letramento. E se você acha que isso é assunto para professor só de primeiro ano, fica, porque não é não. Até um tempo atrás, a alfabetização era o único termo que a gente usava para falar do aluno que aprendia a ler e a escrever. Hoje a gente tem alfabetização e letramento, e o professor precisa conhecer quais as similaridades e as diferenças entre os termos, até para que ele consiga planejar a sua aula sabendo as diferenças entre um e outro. Apesar de todo mundo hoje em dia que lida com a alfabetização ouvir muito sobre esses termos, ainda existe muita dúvida e muita confusão. Mas vamos tentar resolver todas elas agora. Alfabetização. O que é um indivíduo alfabetizado? É aquele que consegue ler e escrever. A alfabetização trata da decodificação das letras. É aquele aluno que reconhece as letras do alfabeto, que junta os seus sons, que forma sílabas, que das sílabas partiu para as palavras, e ele vai conseguir ler palavras, frases, textos. Ele lê e interpreta textos. Esse é o indivíduo alfabetizado. Até aqui a gente está falando de codificação e decodificação. O indivíduo letrado é aquele que atende às demandas sociais do uso da escrita e da leitura. A frase está bonita, mas ainda está um pouco complicada. O que é atender às demandas sociais do uso da escrita e da leitura? Bem, aprender a ler é um processo. Ter a habilidade de manipular diferentes textos de diferentes gêneros em diferentes suportes, dependendo do objetivo que se tem, é uma habilidade diferente. Por exemplo, o fato de um aluno saber ler e escrever não significa que ele vai saber fazer um fichamento. Não significa que ele vai saber fazer um resumo, não significa que ele vai pegar um texto literário e vai perceber que o estilo é diferente, que quando ele for pesquisar uma receita, ela vai estar dividida em ingredientes, em modo de fazer. Não significa que quando ele precisar descobrir algum fato sobre uma data comemorativa, onde ele vai buscar, como que ele vai manipular, como se encontra palavras em um dicionário. Isso é o indivíduo letrado. Esses são alguns exemplos. Não é simplesmente ler e escrever, é saber usar a escrita e a leitura de acordo com o objetivo que se tem. Essas são as demandas sociais, é o uso real. Ninguém aprende a ler e a escrever para fazer uma prova e para passar de um ano na escola. A gente aprende a ler e a escrever porque a gente precisa de leitura e escrita na nossa vida, no nosso dia a dia. Esses usos que nós fazemos da leitura e da escrita são os usos sociais. E a gente precisa ser letrado nesses usos sociais. É ir além de decodificar letras, é ir além de conhecer o alfabeto. Se a gente pensar assim, quando a gente fala de alfabetização, acaba sendo, apesar de ser um processo, ela não acontece no primeiro ano, é um processo que já acontece desde a educação infantil. Claro que não é o foco da educação infantil, mas o processo de alfabetização inicia sim antes dos 6, 7 anos, bem antes. Mas ele tem um fim. Quando a criança aprendeu a ler, o processo de alfabetização acabou. O processo de letramento, não. Ele é a continuação da alfabetização e ele vai até a idade adulta, porque novos textos, novos suportes, novos gêneros aparecerão. Quem é o adulto que foi para a faculdade para fazer a sua primeira monografia e não achou diferente, e não teve que pesquisar quais eram as regras da ABNT, qual era o formato obrigatório? Quem é que foi fazer um mestrado e não teve que descobrir quais necessidades e quais demandas se pediam para a sua tese? Então, letramento vai continuar. A alfabetização, ela termina. O que é muito importante também, além disso, a gente tem em mente?
para toda teoria existem divergências e convergências. Então, a gente precisa estar sempre lendo, porque de acordo com o teórico, com o educador que a gente lê, ele pode ser mais a favor de um termo, mais a favor de outro. Então, hoje nós temos um grupo muito grande que usa essa divisão, alfabetização e letramento. Ainda temos um grupo que defende que é tudo uma coisa só, que a alfabetização e letramento estão totalmente ligados, que não deveria se usar termos diferentes. A gente só consegue ter uma opinião a partir do momento que a gente lê e estuda sobre isso. Eu, particularmente, gosto dessa divisão entre alfabetização e letramento. Ela possibilita que o professor trabalhe mais conscientemente os dois processos e essas duas etapas, que nem sempre vão ser ensinadas separadas. Elas, ao mesmo tempo que caminham juntas, têm suas particularidades. Então, quando o professor tem em mente que a alfabetização está ligada às letras, aos sons e à decodificação, e o letramento é um processo contínuo, isso precisa fazer parte do planejamento. A gente precisa criar oportunidades para que as crianças saiam não só alfabetizadas, mas letradas. E o letramento vai continuar no segundo, terceiro, quarto, quinto e durante a vida escolar inteira. Nós estamos promovendo oportunidades para que eles saiam realmente letrados? Essa é uma pergunta que a gente precisa pensar. E se você já leu a BNCC, percebeu que o que se espera é que ele não seja letrado só no nosso mundo físico aqui não, no mundo virtual também. Que o letramento digital, apesar de ser um nome diferente, quer dizer exatamente a mesma coisa nos meios digitais. Você já reparou que eles pedem vídeos? Vários dos objetivos, das habilidades são relacionadas aos meios digitais? Vídeos, podcasts, várias coisas que o aluno precisa atender a essa demanda do meio digital. Isso também é letramento. Isso também é função do professor. E aí, tem dúvidas? Ficou mais claro? Faz suas perguntas, divide comigo se você também tem essa visão de que é importante dividir os termos. Eu quero muito ouvir o que você tem para falar. Afinal, é trocando que a gente cresce. Então, te espero nos comentários, se inscreve no canal e nas outras redes sociais. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!